Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Con un poquito de frío hoy, calor, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron la semana? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Buenas, Bárbara, Nicole, João Vitor, Tainá, Iago, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? Buenos días. Vamos arrancando más 90 minutos de español en la semana. Buenos días a todos ustedes. Bueno, vamos dar mais um minutinho a ver se entra mais alguém. Né? Sem aglomeração, todo mundo buscando um lugarzinho na sala, não precisa aglomerar. Bueno, espero que tenham passado bem a semana, esteja sendo boa para todos. Bueno, señores, señoritas, vamos entonces a hablar un poquito más de español. Né? Lembrando, vamos dar uma revivida aí o que a gente fez na semana passada, o que a gente começou a ver. Tá? Preparei alguma coisa para a gente fazer na prática hoje, só refrescar a memória, ela é importante, porque a sequência da matéria ela precisa estar bem presente essa parte do subjuntivo, que foi que a gente começou a ver na semana passada, certo? Bueno, o que a gente viu então na semana passada? Subjuntivo, né, um dos modos, nós temos 3 modos, né, nos verbos do espanhol, né, o indicativo, nós vimos ações concretas reais, subjuntivo trabalha com hipóteses, né, tudo são desejos, né, que a gente tem, e depois nós vamos ver ainda o imperativo, né, aquele modo que a gente tem a ideia de que o imperativo é só para dar ordem, quando, na verdade, nós temos ainda podemos usá-lo para pedidos, conselhos e sugestões, tá? Bueno, vamos só refrescar a mente de todos aqui. Vamos já compartilhar a tela, já com o que nós vimos, só recordar o que a gente viu na semana passada. Bueno, só me digam aí, se alguém puder me dizer, deixa eu abrir o chatzinho aqui, porque eu não consigo ver o... Só me digam se estão vendo a tela aqui, porque... não, agora sim, agora aparece para mim, beleza? Pessoal, se vocês estão vendo a tela. Nós vimos, então, começamos a ver aqui o modo subjuntivo, né? Olha ali, expressar ações hipotéticas, desejos, ações que poderão ou não ocorrer, né? Tudo na base da hipótese. E são 2 os tempos verbais que a gente tem, tá? Um que é o presente, que é o que a gente viu na semana passada, que é esse camarada aqui, ou seja, ele expressa um desejo, anseio algo que eu quero que aconteça, né? E olha ali, ainda mais completa essa parte aqui, né, onde diz que ele sempre vem precedido de que ou quando, tá? E o exemplo ali, espero que jogarem na loteria, ojalá nosotros cheguemos. Bem, como é que funciona, né, o presente do subjuntivo? Primeiro, então, nós temos uma chamada vogal temática, que é aquela que vai balizar a conjugação dos verbos. Ou seja, na primeira conjugação ali, ó, nós temos, né, os verbos terminados em ar, né, na primeira conjugação, a vogal temática vai ser a letra E. Deixa eu botar o chat aqui. Não consigo botar. Bueno. Alguém pode, através do microfone, dizer se vocês estão vendo a tela? Não sei o que deu o meu zoom aqui. Sim? Todos vendo? Bueno. Ok, graças, senhor. Então, aqui a vogal temática ali, ou seja, quero que eu camine, que eu gane, que eu estudie, né? E as outras 2 conjugações ali com a vogal temática sendo a, que eu coma, que eu beba, que eu venda, que eu viva, que eu abra, que eu parta. Então, isso aqui vai ser sempre, no presente do subjuntivo, tenham sempre essa ideia, tá? E como é que é a construção? Construção
da conjugação, né, propriamente dita. Primeiro, o que ou quando, né, olha aqui à esquerda, né, que ou quando. O radical, onde é que a gente pega o radical? No presente do indicativo, lá no presente, e a gente pega na primeira pessoa do singular. Show? É? Olha aqui, ó, a gente usamos o verbo caminhar, que pegamos logo um verbo regular. Então, olha aqui, ó, yo camino, né, a conjugação na primeira pessoa lá no indicativo, yo camino. Então, vou pegar, tirar a última letra e substituí-la pela minha vogal de temática. Então, aqui eu terei um que yo camine. Né? E aqui depois as demais, todas elas, ó o camine aparecendo aqui, os demais é a mesma terminação lá do presente. Então, que yo camine, que tu camines, que ele camine. Bem? Isso também vai funcionar com os verbos irregulares. Por isso que tem que ver sempre na primeira pessoa radical. Tá? Ou seja, olha aí, yo cierro. Né? Então, yo cierro. E aí vai balizar para todos. Que tu cierres, que ele cierre. Cuidar apenas com o nosotros e o vosotros. Lembrando que eles sempre manterão a regularidade quando a irregularidade constatada nas demais pessoas for IE ou UE. Ou o caso de cierre e almuerce. Tá? Então, aqui vai manter o cerremos e o almorcemos. Isso aqui agora a gente vai praticar, vai ficar mais tranquilo. Olha aqui a mesma coisa, ó, com os verbos da segunda conjugação. Os verbos da segunda conjugação, o comer, yo como, lá no presente do indicativo, tira a última letra, substitui pela vogal temática, que agora passa a ser a letra A. Então, que yo coma. O entender, a mesma coisa, ó, que yo entienda. E o poder que yo pueda. Mas tal qual acontece ali, se a irregularidade constatada for IE ou UE, nosotros e vosotros mantêm-se regulares. Também acontece na segunda conjugação. Deixa eu compartilhar agora com vocês a outra tela, que é agora a sequência. Deixa eu botar aqui. Bueno, aqui nessa sequência a gente viu o verbo hacer, tá? E por que eu peguei o verbo hacer? Além de ser um verbo que a gente vê a todo momento, né? Olha aqui, ó, o verbo hacer. Yo hago é a conjugação da primeira pessoa lá no indicativo. Tira a letra O, substitui pela vogal temática no ER, ó. Então, que yo haga, que tu hagas, que ele haga. E aqui, ó, notem que o nosotros e o vosotros, como a irregularidade constatada não é IE e tampouco UE, né, não se tratam de diptongos, então eles seguem aqui o caminho dos demais. Olhem aqui os verbos, então, da terceira conjugação, terminados em ir. Pegamos um regular aqui de novo, ó. Yo vivo, verbo vivir. Yo vivo, tirei a letra O, substituí pela vogal temática A. E eu tenho aqui, então, yo viva, tu vivas, que ele vive. Aqui eu fiz a mesma coisa no sentir, yo siento, tira o O, coloca a vogal temática, yo duermo, tira o O, vogal temática. Só que, lembrando, ó, IE, UE, então nosotros e vosotros tem um outro comportamento, né? Então, eles vão assumir uma outra irregularidade nesses casos, onde nosotros, no caso, pode ter o I ou U, como tem aqui embaixo. Eles assumirão irregularidade, tipo I e U, respectivamente.
tá? Se for sienta, que yo sienta, sintamos. Que yo duerma, durmamos. Pegar outros verbos, como, por exemplo, no verbo repetir, né? Que yo repita, repitamos, né? Que yo muera, que nosotros no muramos, tá? Bueno, olha aqui o pedir e o venir. Peguei também para demonstrar. Que yo pida, né? Lembra lá do presente do indicativo, onde nós sempre acabamos, o espanhol vem para desconstruir algo construído pelos pais educadores, né? Que a gente ensina para as crianças, não é pida, que eu peça, né? Não é pido, é peço. Aí chega o espanhol, toca, desconstrói tudo, é yo pido no indicativo. Troco a O pela vogal temática, e aqui nós temos, então, se pida, pidas, pida, e olha aqui, ó, como não é a irregularidade com o ditongo, o E, ele absorve aqui, ele, na verdade, ele incorpora a irregularidade dos demais. E a mesma coisa acontece com o venir, né? Eu vengo, lá no presente do indicativo, tira a letra O, coloca a vogal temática, então nosotros e vosotros também, ó. Eles mantêm, eles assumem a mesma irregularidade, já que não temos irregularidade com ditongo aqui. Tá bem? Bueno, casos excepcionais são esses camaradas aqui, ó, o estar, o dar e o ser. Por quê? Porque aqui é pela primeira pessoa. Tá? Vocês lembrem lá que é o yo estou, yo doy e yo soy. Né? O estou aqui eu tiro não só a letra Y, né? Senão eu tenho que tirar as duas, né? Eu estou, tiro o oi, coloco a vogal temática que nós temos aqui para a primeira conjugação, e então aqui, ó, que eu este, que tu estés, que ele este, e segue o baile. O dar é a mesma coisa, ele tira as duas, tá? As duas últimas letras da primeira pessoa e coloca a vogal temática, que yo dê, que tu des, que ele dê. E o ser, ele tem mais um elemento aqui, é yo soy. Mas, teoricamente, a gente teria que tirar as duas letras e colocar a letra A, já que é vogal temática para a segunda conjugação. Só que não fica que yo sa, que tu sás, né? Então, que yo sea. Este sim é um caso completamente particular. Ele não obedece às outras regras, ele tem esse ea no final aqui. Então, o verbo ser é aquele caso que a gente tem que dar uma olhada especial com carinho nele. Tá bem? Bueno. Dito isto, vamos dar uma olhadinha. Eu separei este exercício aqui, vocês o terão para esta semana, tá? O subjuntivo dos verbos entre parênteses. Tá? Eu vou colocar aqui o chat, porque eu vou pedir para que vocês me ajudem via microfone ou mesmo via chat, tá? Se alguém, deixa eu só botar mais para o ladinho aqui para eu ter o espaço para a janela do chat, senão vocês com o chat me comem todo o espaço. Vou pedir alguns aqui, vamos ver se a gente consegue fazer. Me deem ali, ó, a letra B, por gentileza. Se alguém quiser no microfone ou quiser no chat, tá? Me extraña que Susana no lo. O que eu tenho que, como é que fica o verbo explicar para a terceira pessoa? Me extraña que Susana no lo. Tarará, tarará, tarará. Sabemos que o verbo é explicar.
Explique. Muy bien, senhor. Dado, perfeito, isso aí. Vamos lá, na letra D. Olha ali, ó, a letra D especial. Ó. Espero que Grêmio parará jugando assim hasta sempre. Ou seja, o verbo seguir. Acho que é um desejo de todos, né? Pelo espetáculo, né? Esportivo. Vamos lá. Espero que Grêmio tarará jugando assim hasta sempre. O que eu coloco ali? O verbo seguir na terceira pessoa. Já que estou falando de Grêmio. Alguém? É a mesma coisa, o verbo seguir. Como é que a gente pode colocar? Não tem. Tá bem, senhor. Tá bem. Eu duvido que não tenha gremista aqui, porque não é possível que num estado onde 70% do estado seja azul, não tenha uma pessoa gremista além do professor nesta sala. Mas tudo bem, não há problema. Vamos lá. Olha lá. O verbo seguir, né? Como é que a gente monta isso aqui? O verbo seguir, como é que é em primeira pessoa do indicativo? Jo sigo, né? Então, o jo sigo, eu tiro a letra O, coloco a vogal temática, que é o A. Então, que eu siga, que tu sigas, que ele, Grêmio, siga. Né? Aqui, ó, siga seria a resposta ali, seria não, é a resposta da letra D. Vou pedir, então, ali, ó, vamos lá, olha ali, vamos na letra J, né? A letra J é uma letra auspiciosa. É difícil que eu parará esta tarde. E o verbo é jugar. Jugar, né, como tradução, né, já trabalhando vocabulário, pode ser tanto jogar como brincar. Neste caso, ele assume aqui o sentido de jogar. Então, é difícil que eu tararã esta tarde e use o verbo jogar. O que se colocaria aí, por favor? Agora que a pergunta não envolve nem azul nem vermelho. Juegue, muy bien, senhor, um fenômeno aí, juegue. Por que juegue? Tá? Lembrem que, bom, este tempo verbal a gente pode fazer muita semelhança com o português, né? Ou seja, é difícil que eu jogue esta tarde, né? Só que, tá, mas e como é que eu vou saber se tem regularidade ou não? Vamos lá no presente, né? Jo juego. Tira a letra O e coloca a temática E. Só que para manter o som do G original no verbo, eu tenho que dar aquela adaptada, né? Senão fica que jo juegue, né? Se eu não botar esse U. Então, mantemos ali o G, o E, que jo juegue. E vamos na K ali, então, só para já acho que como para esquentar os motores, está bem? Vamos fazer mais duas, a K e a L. Ali, a K. Que lástima que hoje tarará a chover. Ou seja, que lástima que hoje tarará a chover. E o verbo é empezar. Empezar, para quem gosta aí, para quem quer vocabulário, empezar é começar. O que a gente colocaria ali na K, então? Que lástima que hoje. Até porque é a nossa atualidade aqui pelo que eu vejo aqui na janela, muito provavelmente começa isso aí. Empiece, dado? Muy bien. Empiece. E por que já que o verbo é empezar, e a gente tem no presente do indicativo, nós temos yo empiezo. Beleza. Tem a irregularidade, né? Bueno,
Só que yo empiezo é com Z, né? Como verbo empezar. Para que eu coloque a vogal temática, ficaria o quê? Ficaria empiece. Só que ficaria com ZE. Só que como nós já sabemos, lá desde a primeira aula, quando apresentamos o alfabeto, quando passamos pelos números, sobretudo, e trabalhamos a ortografia deles, sabemos que empiece, que seria o... É assim, ó. É o yo empiezo, né? Então, que yo empiece seria com Z, né? Mas ZE não existe no espanhol, certo? Portanto, toda vez que tiver o ZE, a gente escreve CE. Então, por isso que yo empiece. E assim será para todas as pessoas, né? Que yo empiece, que tu empieces, que ele empiece, tudo isso com C. E para concluir, ali, ó, a letra L. Deixa eu descer subir um pouquinho ela aqui, ó. No creo que ustedes, tarará, verbo salir, en hora. El avión já está atrasado. Tá? Ou seja, o verbo salir, que é, para vocabulário, sair. Então, eu não acredito que vocês, tarará, na hora. O avião já está atrasado. Quem é que me ajuda nesse aqui? Enquanto eu sirvo um matezinho, alguém está servido? E agora, o que a gente coloca aí? No creo que ustedes tarará en hora. Vamos lá, dica para vocês. Verbo salir, né? Lá no presente do indicativo, primeira pessoa, yo salgo. Yo salgo, primeira persona. Silêncio sepulcral na sala. No, senhor, saldrá não. Na verdade, olha ali, ó. Tá? Vou colocar aqui no chatzinho, se ninguém mais se pronunciar. Que coisa bem séria. Como estão tímidos os meus aluninhos. Olha aqui, ó. Yo salgo, né? Presente do subjuntivo, aliás, do indicativo, perdão. Então, que yo salga, já que a é a vogal temática para os verbos terminados em ir. Que yo salga, que tu salgas, que él salga e que ustedes salgan. Ou seja, num bom português, eu não acredito que vocês saiam na hora. O avião já está atrasado. Viram que todos os que nós fizemos aqui são muito parecidos com o português. A gente pode ter uma boa de uma ideia, tá? Na hora da conjugação. Tá bem? Salir é irregular, senhor, sim. E ele é irregular pela primeira pessoa apenas, né? Lembrando que a irregularidade de um verbo basta com que uma pessoa ela destoie, né? Ela não obedeça o radical do infinitivo para que seja considerado irregular. Verbo salir, né? Yo salgo. Os demais, tu pode ver, todos regulares. Sales, sale. Né? Quando termina com dra, quando for o futuro. Nós vimos também, não na aula passada, senão na anterior ainda. Só que aí, na verdade, não é o saldrá. A conjugação do futuro é yo saldré, tu saldrás, ele saldrá. Ou seja,
ele é irregular, também é dos poucos verbos com futuro irregular, o verbo salir. Lembrem, além do salir, nós tivemos o tener, yo tendré, o verbo yo tendré, tu tendrás, ele tendrá. Tivemos ainda o verbo poder, yo podré, tu podrás, ele podrá. Né? Tivemos ainda também, qual outro? Saber, né? Yo sabré, tu sabrás, ele sabrá. Então, só nesse tempo verbal tens este DRA perguntado. Tá bem, senhor? Bueno. Vamos lá, então, meus queridinhos. Vamos fazer, então, o próximo tempo verbal. Vamos seguir no mundo do subjuntivo, mas agora vamos lá para o nosso quadro para a gente falar de pretérito, né? Eu sei que muita gente não gosta de falar do passado, mas às vezes a gente tem que falar do passado. Né? Vamos tirar esses esqueletos do armário e vamos falar de passado. Deixa eu só deixar a janelinha do chat. Podem participar aqui tranquilamente. Chat e o microfone estão devidamente autorizados, tá? Bueno. Seguimos no modo subjuntivo, mas agora vamos falar do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Bom, como já vimos, o modo subjuntivo trata de hipóteses, né? Coisas não concretas. E o pretérito imperfeito, ele é exatamente da mesma forma. Neste tempo verbal, trata de ações hipotéticas, não reais, vinculadas ao passado, ou seja, que deveriam ter ocorrido, deveriam ou poderiam, né, vamos colocar assim, ter ocorrido, mas não ocorreram. Ocorreram. Bem? Bueno. Vamos lá, então. Algumas questões. Elas sempre, os verbos, né, quando conjugados, verbos virão antecedidos por si. É a nossa partícula, né, o se nosso, né? Outra questão interessante desse tempo verbal é que é o único tempo verbal que permite dois tipos de terminação. Tá? Então, permite-se dois tipos de terminação. Bueno, verbos terminados em ar. Né? Verbos em ar. Eles terminarão. Aqui, ó, vou botar um sinal de igual. A terminação deles vai ser em ara ou AC. Vou botar aqui o ara ou ace. E aqui vamos colocar os exemplos aqui embaixo. Si yo caminara, barra, si yo caminasse. Tá? Vou destacar aqui Opa, vou deixar em maiúsculo aqui a terminação. Gente, até é melhor botar aqui, ó. Do ladinho, acho que vai tá melhor, fica mais claro, mais limpo. 2. Verbos em er. Teremos iera ou
esse. E aqui, ó, se yo comiera, se yo comiese. E o terceiro tipo, os verbos terminados em e, em ir, na verdade. Vou botar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, o trabalho do preguiçoso, porque eles terão a mesma terminação, também é no iera ou no iese, né? Si yo abriera, si yo abriese. Tá? Então vejam que qualquer uma dessas duas terminações, não só elas são permitidas, mas também elas são corretas. Claro que, e aqui vou apontar para vocês, eu vou colocar neste quadrinho aqui, essas aqui são mais usuais. Tá? Vamos botar aqui o... Né? Usuais. Tá? São mais comuns com essa terminação, tanto no espanhol escrito quanto no espanhol falado. Ainda que, perdão, para nós que temos o português como língua mãe, né? Para nós fica até mais fácil e mais compreensivo, ou mais, na verdade, não compreensivo, mais fácil pela similaridade com o português, a segunda coluna. Olha, se eu caminhasse, se eu comesse, se eu abrisse, né? Então, pela semelhança, a gente consegue também estabelecer essa relação. Mas o mais comum e o mais usual, como falei para vocês, é a coluna da esquerda. Tá? Inclusive, ela é usada com mais frequência no dia a dia também, no idioma lá em terras latinas. Tá bem? Bueno. Dito isso, como é que a gente vai para como é que a gente constrói a questão? De novo, olha aqui, a gente está falando de ação passada, né? Ou seja, são ações hipotéticas vinculadas ao passado. Portanto, a gente já tem a terminação, precisamos descobrir de onde é que nós tiramos o radical. E de onde nós tiramos o radical? Se há uma ação passada, vamos tirar do passado. Muito bem, quem pensou dessa forma, tá? Vamos limpar aqui, então, para colocar aqui o nosso tópico, né? A construção, né? A construção da conjugação de verbos no pretérito imperfeito subjuntivo. Nós temos a terminação ali. A terminação nós já temos. Então, vamos botar aqui nosso sustenido hashtag. Né? Como é que a gente constrói? Bom, terminação, né? Já vimos. A terminação, então, vamos botar assim, ó, ver slide anterior. Tá? Agora, o radical busca-se no passado simple do indicativo e primeira pessoa do singular. Ou seja, no famoso yo. Tá? Vamos lá. Verbos, vamos tratar de verbos com passado regular. Porque nós vamos ter que fazer isso aí também. Ó. Verbos com passado regular. Como é que a gente constrói, então? Nós vamos pegar o radical, então, dessa primeira pessoa.
E vamos pegar, então, três verbos como exemplo. Vamos pegar um de cada um, né? Vamos pegar do primeiro, a gente pega o verbo estudar, né? Estudar. O passado dele, eu estudiei. Certo? Bueno, eu vou pegar o eu estudiei, eu vou tirar esta a última letra, né? Tiro. Só um segundinho. Perdão, senhores, senhoritas. Vamos lá. Coisas da casa. Vamos lá. Eu tiro o E, né? Eu tiro a última vogal, né? Passo seguinte, né? Insiro a terminação para estudar. Qual é a terminação que nós vimos lá? Insiro ara ou AC. Vou botar as flechinhas ali, vai ficar bonitinho, fiquem tranquilos, tá? Então, aí eu coloco ali a minha si yo estudiara o si yo estudiasse. Tá? Ou seja, vamos botar passo 1, passo 2, passo 3 e o 4. Tá bem? Bueno. E aí depois a gente mantém naquela linha da conjugação, se eu estudiara, se tu estudiara, se ele estudiara e assim por diante. Ah, esse aqui para verbos com passado regular. Na primeira conjugação. Vamos testar na segunda conjugação, então. Né? O verbo... vamos ver o verbo vender. Tá? Verbo vender. Passo 1, a gente conjuga. Eu vendi. O que eu faço no meu passo 2? Vou lá. Então, eu tiro, né, a letra I. O passo 3, eu insiro as minhas terminações, qualquer uma das duas. Lembrando ainda que é sempre a primeira que ela é a mais usual, né? Iera ou iese. E aí chega o meu passo 4, que então é a conjugação propriamente dita. Se eu vendiera o se eu vendiese. Tá bem? Vou fazer o trabalho do preguiçoso aqui no Ctrl+C, Ctrl+V. Trazer a minha caixinha do chat para cá. Abrir aqui. Vamos pegar o verbo salir, que no passado, lembrando que a gente acabou de dizer, né, que o salir ele tem o presente irregular, ele tem o futuro irregular, mas o passado dele é regular. Tá? Lembre, né, que a gente tem que analisar verbo a verbo no espanhol
a regularidade ou não de cada um. Eles não têm um comportamento linear, tá? Então, olha ali, ó. O passado dele, jo, sali. Eu tiro o i, insiro o iera ou iese, e eu tenho, então, o meu passado, o meu pretérito imperfeito del subjuntivo. Tá? Isso aí, então, é o que vai balizar essa primeira pessoa, é o que vai balizar se eu saliera, se tu salieras, se ele saliera, sempre quando tivesse iera e esse, a gente, então, vincula isso ao passado hipotético, né? Aquela coisa que poderia ou deveria ter acontecido e não aconteceu. Exemplos, né? Se eu saliera mais temprano, né, chegaria a tempo. Ou vou usar o vender ali. Se eu vendiera mi casa 2 anos antes, estaria rico. Né? Ou então ali, ó, se eu estudara mais, tendria um melhor resultado. Né? Então, sempre com o se. Por isso, ou seja, porque como é algo hipotético, né? Se tivesse feito, se tivesse acontecido. Tá bem? Até agora, alguma dúvida? Tudo certinho na construção? Para entender de onde vem, eu coloco essa construção, assim, passo a passo, para que vocês entendam de onde sai. Tá? Porque daqui a pouco pode ter, vocês podem ter o mesmo radical para 2 tipos de verbo diferentes. Tá bom? Bom, a gente viu aqui com os verbos regulares, né? Aqueles que têm o passado regular. Tá, e aqueles que não têm o passado regular, os xarope da vida, os irregulares, o que a gente faz? Vamos limpar isso aqui, eu vou explicar para vocês então. Tá? Agora a gente vai para verbos de passado irregular. Falar que o cara tem passado irregular, mas o cara tem um passado sombrio, né? Mas enfim, verbos com passado irregular nada mais são do que aqueles caras que não seguiram o seu infinitivo. Né? E nós temos, então, vamos fazer um para cada um, para que vocês vejam como é que é. Bueno, a construção vai se dar da mesma forma, né? Ou seja, aqui nós vamos a terminação, vamos botar nela, né? Ver slides anteriores, mas não precisa ser aos gritos, né? Não precisa ser assim. Ver slides anteriores, tá? E o radical, de novo, né? Radical tomado da primeira pessoa, serve qualquer coisa ali. Primeira pessoa do singular no passado, vamos botar aqui o tempinho legal, passado simple. Tá? Também para os verbos irregulares. Então, vamos lá, a gente tem os exemplos para fazer. O verbo estar, né? Lembrem que o verbo estar, ele não é regular, ele é irregular. Como é que é o verbo estar? Então, a gente primeiro conjuga, passo 1, né? Eu estuve. Lembram que estuve é o passado, né? O passo 2, então, tirar a letra E do final. Né? A gente tira a letra E. O passo 3, a gente insere a respectiva terminação. No caso, né, ara, ou asa, perdão, a respectiva terminação. Só que aqui a gente tem uma coisa. Assim como acontece no passado lá do indicativo, no subjuntivo vai acontecer a mesma coisa. A terminação para todos os verbos vai ser
a de segunda e terceira. Ou seja, terá iera, o, iese. Tá? Porque no passado, como até foi dito lá no início, eu sempre disse para vocês, o presente ele é o tempo mais difícil no espanhol, porque ele é o que não dá para atribuir nenhum comportamento linear, nenhuma regra, nenhum padrão estabelecido. A gente não pode estabelecer nada de regras de padrões na conjugação de verbos no presente. E isso vem do indicativo até mesmo o subjuntivo. O passado já é diferente. O passado ele tem pequenos grupos onde a gente pode estabelecer essas regras. E uma delas está aqui, na terminação. Tanto no indicativo quanto no subjuntivo, a terminação é a mesma para as três conjugações. Tá? Ou seja, aqui a gente coloca terminação iera ou iese. E o ponto 4, então, a gente tem a conjugação propriamente dita, né? Si yo estuviera o estuviese. Vamos botar aqui embaixo, como a gente botou no outro. O si yo estuviese. Esse aqui é a grande mudança, tá? Porque ali depois, nos de segundo e terceiro, vamos pegar esse aqui, é o verbo querer, por exemplo. Vamos pegar ele, tá? Passo 1. Passo 1. Jo. Alguém sabe o passado do verbo querer? Que queira ajudar-me? Vão acordar, gurizada? Vamos lá. Verbo querer. Hoy yo quiero. Ayer yo. Alguém? Esses passados regulares, eles são importantes, hein? É bom dar uma olhadinha. Yo quiero, yo queria. Isso é o pretérito imperfeito, é o passado habitual. Vamos no passado consumado. No português, eu vou dar dica para vocês. No português, eu quero hoje. Ontem eu quis. E antigamente eu queria. A mesma coisa acontece no espanhol. Hoy yo quiero, antiguamente yo quería, pero ayer yo. É muito parecido ao português. Olha aqui, ó. Quise. É até um macetezinho para os irregulares a gente lembrar do português na primeira pessoa. Tá? Yo quise. O que eu faço no ponto 2? O ponto 2, eu vou tirar a letra E. Né? No ponto 3, insere a respectiva terminação. No nosso caso de passado, a gente já viu que é a mesma para as três conjugações. Então, iera ou iese. E aí nós temos, na número 4, si yo quisiera o si yo quisiese. Bem, a construção dessa segunda turma aqui, dessa segunda conjugação. E agora, então, para concluir, a gente tem a construção da terceira, que vamos pegar, então, o verbo venir. Ou seja, aqui é yo vine, é o passado do verbo venir. Tiro a letra E, insiro a respectiva terminação, conforme os outros ali. E aí depois eu tenho aqui, ó,
se yo viniera, se yo viniese. O sea, si yo viniera en manga corta sentiría frío. Si yo quisiera un helado de chocolate, iría a comprar al supermercado. Y si yo estuviera con calor, me sacaría el saco. Sacaría el saco. ¿Está bien? Alguma dúvida? Todos bem? Silêncio ele é meio preocupante. Espero, conto que seja isso, seja um sonoro sim de que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho. Então tá bom. Ok, maravilha. Eu gosto aí, viu? O professor pede e vocês vêm acalentar. Tá bem, muito bem. Bueno, esse aqui é o nosso subjuntivo. Tá? Ele parece complicado, até, mas nas questões ele é visível, ele é facilmente identificado. Tá? A única coisa só não confundam, né? Por isso a necessidade de saber de onde vem os radicais, como é que é composto, a terminação, para que vocês saibam diferenciá-lo, né? Daqui a pouco de um condicional simples, né? De um futuro do pretérito, saber que isso aqui são ações hipotéticas. Tá? Isso aqui a gente usa, o subjuntivo a gente usa muito mais do que a gente imagina. Sim. Bien, pimpolhos. Tudo certinho? Bueno. Que tal então a gente passar para o modo imperativo, hein? Deixa eu passar a caixinha do chat de vocês para cá. Salvar essa tela aqui para ela ir para os seus respectivos materiais. E a gente então começar a falar do modo imperativo, terceiro e último modo, tratando de verbos. Então vamos lá com o modo imperativo. Bueno, como acabamos de comentar no início da aula, o modo imperativo a gente tem uma ideia, né? Até pelo português, a gente sempre faz a relação muito com a questão da ordem, né? Que o imperativo ele é para ordenar, que é para mandar, obrigar. E na verdade não. A gente utiliza o imperativo muito mais do que a gente pensa também, tá? E ainda mais no espanhol, ele é muito utilizado no espanhol. O modo imperativo, vamos lá então, usado em quatro ocasiões, como a gente já colocou lá no início, mas nunca é demais recordar. Usado em, dois pontos, vamos lá, pedido, sugestão, conselho e ordem. Bom, justamente por ser nessas quatro ocasiões em que a gente usa o imperativo ele nunca vai ser conjugado na primeira pessoa, porque a gente precisa estar falando com alguém. A gente faz um pedido para alguém, a gente dá uma sugestão para alguém, a gente dá um conselho para alguém ou a gente ordena, obriga alguém a fazer alguma coisa. Só que a gente não, ainda que seja benéfico e salutar o autoconhecimento, a autocrítica e a conversa consigo mesmo, muitas vezes até melhor, né? É bom que isso aconteça, mas no imperativo a gente não faz isso, tá? E tampouco a gente faz essas coisas, pedido, sugestão, a gente dá um conselho para uma terceira pessoa. Quer dizer, eu não estou falando, por exemplo, eu não estou falando com a Bárbara, eu não vou falar com a Bárbara se eu quero dar uma sugestão para o Iago. Né? Então, ou seja, eu vou falar diretamente com o Iago. Então, sempre estarei falando diretamente com a pessoa a quem eu dirijo uma dessas quatro situações, quando eu uso o imperativo.
Então, a conjugação do imperativo ela vai se dar em apenas 5 pessoas, né? Então, aqui, ó, ela conjuga-se, ou não, né? Conjuga-se nas pessoas tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Então, nada de primeira pessoa ou terceira, um outro cara lá, um ele ou ela, ou eles ou elas. Tá? Agora, usted e ustedes, sim, lembrando que usted é senhor e senhora, né? É uma questão, é uma linguagem formal, e que ustedes pode ser tanto vocês como senhores e senhoras. Mas vamos lá. Bueno, o modo imperativo ele apresenta duas, ele é subdividido em duas frentes. Tá? Subdividido em, vamos lá, número 1, no imperativo. Eu não vou atribuir número, né? Bota aqui, imperativo, vocês vão saber por que depois. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Até porque o imperativo afirmativo vai ser aquele momento em que eu vou pegar, vou fazer um pedido, fazer um conselho para que a pessoa faça, para que a pessoa execute, para que a pessoa execute, na verdade, uma ação, mas de maneira afirmativa. O negativo é aquele coisa que eu vou dizer para não fazer, tá? Seja através de uma ordem, um conselho, uma sugestão ou pedido. Não façam. Né? Uma coisa é dizer, façam os exercícios. Outra coisa, não façam os exercícios esta semana, façam apenas na semana que vem. Tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. Aí, então, vamos por uma segunda tela para a gente entender como é que a gente conjuga o imperativo. Tá? Vamos lá, então, a conjugação, né? Conjugação do imperativo. E aqui, então, a gente vai fazer uma espécie de uma tabela. Vou primeiro colocar as pessoas por aqui, né? Tá. Opa, eu não. A gente lembra que a gente começa sempre com tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Tá bem? Aqui a gente vai colocar o imperativo afirmativo. Vou botar um pouquinho mais para cá. E aqui numa segunda coluna vou colocar o imperativo negativo. Tá? Bueno, os dois se conjugam da mesma forma? Bom, no momento que temos duas colunas já é um indicativo de que não. Tá? Bom, o imperativo negativo, ele é o mais fácil, na verdade. Vocês se lembram ali quando eu falei que a gente tinha, e fiz questão da gente dar uma refrescada na memória sobre o presente do subjuntivo. Pois bem, o imperativo negativo, ele vem exatamente do presente do subjuntivo. Então, na verdade, todas essas pessoas aqui, eles terão a conjugação igual ao presente do subjuntivo. Todas as pessoas terão a conjugação igual ao presente do subjuntivo para o imperativo negativo. Tá? Vou botar num quadrinho aqui para não ficar solto, ficar mais bonitinho. Para todas as pessoas, sem exceção. Tá?
Bueno, indo imperativo afirmativo, então, como é que faz? Bom, só um exemplo, perdão, um exemplo do imperativo negativo, nós vamos fazer exemplos ali na próxima página. Por exemplo, o verbo comer. Que eu coma, que tu comas. Eu vou ordenar para a pessoa, não comas assim, Manuel. Né? O verbo andar. Que eu ande, que tu andes, que usted ande. Senhor, não ande tão rápido. Né? O verbo beber. O verbo salir, né? Que eu salga, que tu salgas, que ele salga, que nosotros salgamos. Chicos, no salgamos ahora. Es temprano. Ah, então, o imperativo negativo ele vem todo do presente do subjuntivo. Agora, o afirmativo não. O afirmativo, na verdade, ele tem 3 pessoas das nossas 5 igual ao presente do subjuntivo. O usted é igual ao presente do subjuntivo. O nosotros é igual ao presente do subjuntivo. E o ustedes também será igual ao presente do subjuntivo. O que faltou aqui? Aqui o J, aqui faltou o do, e lá embaixo o do também. Ué. Tá, então esses 3 aqui serão iguais. O vosotros, vamos pegar ali o vosotros, que geralmente é o mais xarope, né? A conjugação um pouquinho mais complicada, rebuscada. O que a gente faz com o vosotros? Com o vosotros a gente faz o seguinte. A gente pega o infinitivo do verbo, trocando R por D. Calma, não é o momento ainda de sair da sala me xingando. Olhem só, e aí eu vou explicar para vocês. Ó. Só dar um exemplo. Caminhar, né? Caminhar seria caminad. Beber seria bebed. Não saiam da sala agora ainda, não me deixem só. Tá? Eu sei que isso aqui dá vontade de desistir. Mas é isso aqui mesmo, tá? Bebed vosotros este vino tan bueno. Caminad despacio, muchachos. Né? Esses são os espanhóis, né? Para variar. Tá? Agora aqui, ó. O tu também é um negocinho interessante. O tu, o que a gente faz? A gente conjuga no presente do indicativo, conjuga no presente do indicativo e tira o S. Por exemplo, vamos pegar os mesmos verbos ali, né? Eu camino, tu caminas. E aí, camina despacio, Miguel. Beber, né? Eu bebo, tu bebes. Fica bebe despacio, fulano, ou bebe menos, né? Certo?
Só que o tu, eu vou colocar uma estrelinha. Porque nós vamos ter uma complicaçãozinha aqui. Vou botar um asterisco no tu. Essa é a conjugação do imperativo afirmativo. Ali nós temos a do negativo, aqui nós temos a do afirmativo. Tá bem? Até agora certinho? Bueno. Obviamente que o imperativo afirmativo ele sempre vai vir com alguma expressão de negação, né? Um no, um jamás, um nunca, né? Tampouco, né? Tampouco hagas de essa forma, né? Tampouco vengas a mi casa, né? Tu nunca vai, né? Jamás pienses em hacer algo. Então sempre vai ser dessa forma. O afirmativo, olha ali, ó. Senhor, compre outro pan para nosotros. Ou então, o nosotros aí, viajemos em diciembre a la playa, né? Onde tudo vai estar mais tranquilo, se Deus quiser. Né? Ou então, ustedes celebren, ou então, a ver, descansen en enero, después de aprobar el vestibular. Já que nós viramos já para o segundo tempo do jogo. Né? Então, essa é a questão. Tá? Essa é a formação do imperativo. Mas, senhor, tem um asterisco ali do lado do tu. O que significa isso? Bueno, aquele asterisco significa isso aqui, ó. Vamos salvar e a gente bota na outra tela. O asterisco significa dizer que há 8 verbos cuja conjugação de tu no imperativo afirmativo não segue a regra geral. Tá? Bom, quais são esses? Eu costumo dizer que são os 8 cavaleiros do Apocalipse, porque são os caras que destroem ali as nossas regrinhas, né? As nossas coisas. Seria fácil ali. Quais são esses verbos? Vamos a eles, né? Os verbos são, o primeiro deles, o verbo tener. O verbo tener, lembrando como é que é a conjugação do tu, seria yo tengo, tu seria tiene, né? Mas não, a gente coloca ten. Tá? Bueno, o segundo da nossa listinha de 8 é o verbo poner. Onde o normal seria yo pongo, tu pones, tira o S, seria pone. Pone tu. Mas não. Quis o destino que a gente tirasse o E e ficaria pon. O terceiro da nossa lista é o verbo venir. O verbo venir seria yo vengo, tu vienes. Tira o S, seria viene tu. Só que quis o destino que fosse ven. Aqui, por exemplo, ó, seria um exemplo de frase. Ó. Ten paciência com tu hermano, Pablo.
como aqui, Carlos, pon los libros arriba de la mesa. Ven, sería Marina, ven aquí, pues necesito hablar contigo. O quarto da nossa lista é o verbo salir. É o verbo salir. Seria yo salgo, tu sales. Tiraria a letra S. Seria sale, né? Mas quis o destino que seja sal, né? Por exemplo, Rodrigo, sal de aqui agora mesmo. Sal de aqui quando quiser expulsar alguém, tá? Aí vocês vão dizer, não, professor, só um pouquinho, são 8 nesse caso aí, tu tá dizendo que são cavaleiros do Apocalipse, que é tudo difícil, mas olha ali, ó, é só a gente tirar as duas últimas letras, ó, tem, pon, ven, sal, que barbada. Então tá, então nós vamos fazer o seguinte, já que é tão barbada, né, a gente vai colocar, por exemplo, o verbo decir. E como é que fica isso? Eu digo, tu dices, tira o S, vira disse. Não, mas peraí, mas a gente já viu que não é assim. Tá, mas então é só tirar, aí fica deck? Não, por isso não se fiem nisso, tá? Não há regra. Quando eu digo, quando o professor não mente para vocês, quando eu digo que são os 8 cavaleiros do Apocalipse, são porque não há regra. Iago, muito boa tentativa, senhora. Mas não, na verdade é di, né? Seria o di, como seria assim, di luego lo que quieres, Juan. Fala logo o que tu quer. Tá? Outra. Vamos lá, o verbo ser. Né? O verbo ser seria yo soy, tu eres. E aí seria uma coisa assim, né? Ere tu. Até não acho que ficaria ruim. Mas o destino não quis. Ele quis que seja o se. E cuidado, tá, gente? Porque este se, assim, com acento, ele é a mesma grafia do verbo saber. Por exemplo, eu sei de coisas muito importantes. Tá? Então tem que ver o contexto. Aqui no caso ser é do verbo ser. Ou seja, se um aluno muito dedicado a um conselho, tá? Bueno, vamos lá, quantos nós temos aqui? São 6, falta o verbo, um deles é o hacer. O verbo hacer, yo hago, tu haces. Seria uma coisa mais simples aqui, né? Puxa vida, o espanhol poderia ser mais simples. Olha aqui, seria hace tu, mas quis o destino que a gente colocasse um Z aqui, as, né? E outro conselho, ó. Haz todos los ejercicios para saber mais. Né? O nosso faz isso aí. E o último dos cavaleiros do Apocalipse é o verbo ir. Tá? O verbo ir
yo voy, tu vas, né? E aí seria o quê? Seria o va, né? Va, tu. Bueno, mas quis o destino que não, que afinal de contas que seja o B, tá? É como dizer assim, a ver, pegar um nome aqui, Carlitos. Já botei Carlitos lá em cima, vamos dar assim, Pepe, né? Pepe, ve a la panadería e compra uma torta. Né? Ou seja, vai à padaria e compra uma torta. Tá? Então, esses são os 8 que não seguem. Esses 8 só tem uma coisa para dizer, uma sugestão para vocês. Infelizmente, tem que decorar. Tá? Até porque, sobretudo esses 8 aqui, tem sempre aquela questão, a questão de verbos no Enem também, sobretudo, naquelas questões onde tem aqueles cartazes, né, de campanhas governamentais ou daqui a pouco de conscientização do povo, onde muitas vezes é debatida a questão da proximidade ou não com o interlocutor, né? Então, quando se estabelece uma maior proximidade. Isso, obviamente, a gente só vai ter quando conseguir distinguir o tu do usted. Né? E aqui, sobretudo, o imperativo ele é muito utilizado nessas campanhas, nesses cartazes. Né? Como diz assim, toma cuidado, né? Ou então, anda com máscara, né? Então, esse tipo de coisa. Então, vocês têm que ter muito bem presente, sobretudo, no imperativo, é a diferença entre o tu e o usted. E, para isso, cuidem esses 8 verbos aqui. Tá? Vou colocar aqui, então, os nossos 8 cavaleiros do Apocalipse. Uma última coisa que se tem ainda sobre o modo imperativo, tá? Nós temos nos verbos o que chamamos de verbos reflexivos. Os verbos reflexivos são aqueles que têm, onde o sujeito pratica nele mesmo ação, né? Como vestir-se, lavar-se, banhar-se, duchar-se, afeitar-se, né? Fazer a barba, cortar-se el pelo, tá? Cepillar-se, los dientes, né? Tudo isso. Pois bem, esses verbos reflexivos, além de ser uma ação do sujeito praticando nele mesmo, a característica deles é que vem um pronome pessoal antes do verbo conjugado. Yo me afeito, yo me lavo, yo me baño, tu te duchas, né? Tu te vistes, tu te despiertas. Bueno, e no imperativo tem uma diferença do negativo para o afirmativo, tá? Que aí uma questãozinha a plus e que é bem importante, tá? Que é o uso de pronomes complemento, chamar no imperativo. A posição pronominal ela indica, tá? Ela muda, no caso, perdão, a questão dos pronomes o importante dele é a posição pronominal. Tá? Por que isso? Olha aqui. No imperativo negativo, pronomes vão antes do verbo. Exemplo, no te vistas ahora, José.
Tá? O entonces, no se bañen en el mar hoy, muchachos. Tá? Então, vejam que vem antes. Bom, Ctrl+C, Ctrl+V. Professor preguiçoso, né? No imperativo afirmativo, pronomes vão depois do verbo e cuidado, tá? Ó, formando uma única palavra. Vou botar esse aqui em destaque também. Exemplo. Lávate las manos ahora, Mario. Bueno, entonces, otro. Vistámonos rápido, que estamos atrasados. Tá? Outro ainda, então vamos pegar uma frase clássica, né, de novela mexicana. Vamos pegar aqueles Fernando Alfredo, vete de aqui agora mesmo, né? Ou seja, cai fora, vai embora daqui, né? Então, ou seja, sempre com os pronomes ali, no caso do negativo, antes do verbo. Vou botar aqui, né, bonitinho, antes do verbo. E no caso de afirmativo, eles vêm depois do verbo, mas formando uma única palavra. Tá? É o verbo a gente conjuga normalmente e coloca então o respectivo pronome depois. Tá? Isso também é importante porque no momento em que a gente está analisando, e torno a dizer pela importância da questão, está analisando se é um linguajar formal ou informal, também através desse pronome a gente pode identificar, né? Olha ali o T, se aqui fosse um senhor Fernando Alfredo, váyase de aqui agora mesmo. Só que agora a gente olha o C no final, que indica os T, né? E não o T do tu. Né? Enfim. Modo imperativo, senhores e senhoritas. Eu sei que foi bastante informação, mas ele é bem mais simples do que a gente pode imaginar. Aliás, e muito mais utilizado. Quando vocês se derem conta, inclusive no dia a dia de vocês vão se dar conta que usam muito mais o imperativo do que acham. Tá bem? Algumas, deixa eu salvar isso aqui. Alguma dúvida, senhores e senhoritas? Alguma questão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bueno, eu vou então colocar ali para vocês, eu vou pedir que vocês façam o módulo 12, né? Para a semana que vem, então, os exercícios do módulo 12, tá? Nós vamos iniciar a semana que vem corrigindo alguns exercícios em aula, tá? Alguns exercícios eu vou pegar aleatoriamente para corrigir. Outros, quem tiver alguma dúvida, tiver para me indicar também o início da aula, eu tive dificuldade nesse ou naquele, tá? Pode ser desde interpretação de texto até a parte gramatical.
E vou colocar aí como um plus esse arquivo que nós fizemos no início da aula sobre exercícios de subjuntivo. Tá? Tem ali acho que uns 15, é rapidinho, é de coisa, é para completar, não tá difícil, tá? Os exercícios ali não estão difíceis e vão servir ali para que vocês também possam praticar bastante, afinal de contas eles têm ele abrange bastante ali todos os tipos de verbos, regulares, irregulares, todos eles, para que vocês tenham aí também peguem a questão do subjuntivo, vocês vão ver que também é bem mais fácil, ela é muito parecida com o português, a gente usa bastante também. Então, espero que não chova hoje. Tomara que a mãe me prepare um excelente almoço. Tomara que o pai compre uma Coca-Cola para almoço, sabe? Esse tipo de coisa. Tá? Então, sempre é o tomara, né? Quero que, quando. Tá? Então, vocês verão que isso aí é bem mais fácil do que parece. Tá bem, senhores, senhoritas? Então, por hoje chegamos aqui. Acabamos aí uns minutinhos antes. Tá? Então, para que vocês possam aí, quem sabe, tomem um cafezinho, então já dá tempo do cafezinho depois do almoço, tá bom? Espero vocês então na próxima terça-feira, às 11h10 em ponto. Agradeço demais então a participação de vocês, tá? Que tenham uma excelente semana e no nosso grupo lá o material da aula de hoje, tá bom? Então, beijo grande para vocês, fiquem tranquilos. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.